Em todas as situações que me aparecem, eu faço um esforço, e é um esforço que é importante fazer, de ir para além da queixa geral, do sintoma, do problema. Eu procuro perceber o que está a montante e, tanto quanto possível, especificar, conseguir concretizar aquilo que está por trás de um problema maior, grande, da pessoa. E esta introdução serve para referir que, a propósito de uma zanga que nós vamos tendo connosco próprios, de um autodescrédito, de uma falta de autoconfiança, e depois também associada a isto uma grande autorrecriminação, eu tenho vindo a perceber que muitas pessoas estão nesse registro de uma espécie de zanga consigo próprias, culpabilizando-se por não serem suficientemente boas e focando aqui um aspecto muito concreto. Não estou a dizer que é a única razão, mas é um aspecto muito concreto ao qual nós devemos dar atenção. Olhando para trás, algumas pessoas veem que, em determinadas circunstâncias, elas não conseguiram estar à altura, não conseguiram dar o seu melhor, apesar de terem, por exemplo, estudado tudo para um exame, saberem a matéria toda, apesar de terem, por exemplo, uma prova de condução, um exame de condução para fazer e não conseguiram passar. Ou seja, em momentos-chave da vida delas, em que tiveram que ter um determinado desempenho, não conseguiram estar à altura desse desempenho e, portanto, os resultados não foram os melhores. E, por isso ter acontecido, algumas dessas pessoas ficam como que a martirizar-se por esse falhanço ou por esse insucesso. Ora, é importante perceber que, se isso nos aconteceu, e, por exemplo, se alguém que estudou, se alguém que treinou, se alguém que se preparou para o tal desempenho, para a tal prova, para a tal situação e não conseguiu estar à altura, há um aspecto muito importante. O que é que bloqueou esse desempenho? E muitas vezes encontramos uma razão muito concreta. Tem a ver com a ansiedade. A ansiedade que se manifesta nessa altura do dito desempenho. E quando a ansiedade aumenta para um nível que faz com que a pessoa não consiga ter acesso aos recursos, à matéria, à informação, ao conhecimento que foi adquirindo, é natural observar que esse seu desempenho seja comprometido. Ou seja, o que é que se observa aqui? Que a falta de regulação dessa ansiedade comprometeu o desempenho da pessoa. Portanto, há aqui um problema muito específico e que eu vejo, por exemplo, a acontecer com jovens adolescentes, com crianças, que depois ficam muito zangadas com elas e até mesmo muitos adultos que têm isto registado desta forma. Não consegui estar à altura, falhei, não consegui ser bem sucedido, o resultado foi negativo, etc. E o culpado sou eu. Pronto. Atenção, quando situações destas ocorrem, é importante olhar concretamente para este assunto. Será que o nível de ansiedade que se verificou nessa altura foi tão elevado que comprometeu esse desempenho? Muitas vezes isto verifica-se. Então, é importante focarmos este assunto específico e apontarmos todas as baterias, todas as ferramentas que se tenham para aprender essa competência. E que competência é esta? Estou a falar da autorregulação da ansiedade. É uma competência fundamental, é uma competência importantíssima. É uma competência que é vista de forma tão banal que não se investe nela no sentido de ensinar as crianças a usá-la. Mas é uma das necessidades fundamentais a nível da regulação das nossas emoções. Aprender a regular a ansiedade. Se nós não o fazemos, vamos estando aqui à mercê das oscilações do aumento dessa ansiedade que muitas vezes compromete esse desempenho. Ora, ao chamar a atenção para isto, eu também estou a chamar a atenção para um fenómeno que é normal, no fundo,
não tendo isto sido ensinado, não tendo isto sido praticado, que grande parte das pessoas, para não dizer a maioria, não consigam regular essa ansiedade, não a consigam controlar, porque elas não lhes foi ensinado, não lhes foram ensinados métodos, procedimentos para regularem essa ansiedade. Foi-lhes entregue assim para se desenrascarem, fazerem isso à sua maneira e muitas vezes as pessoas não conseguem fazer. Ora, eu estou a lembrar isto porque, focando a atenção neste aspecto em concreto, é importante que a pessoa se ensine e coloque como prioridade número um aprender tudo aquilo que possa ter a ver com a regulação dessa ansiedade. É uma nova competência que é importante adquirir, é uma competência que importa praticar e é uma competência que, com a prática, se vai transformando numa competência inconsciente. Nós, antes disso, e quem sofria com ansiedade e sofria também por estas autorrecriminações, por alguns erros que cometeu, na verdade, ela estava a ser confrontada com uma incompetência inconsciente. Esta coisa de nós assumirmos que naturalmente estamos à altura, não faz sentido, porque cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa viveu situações que a podem ter fragilizado e, portanto, os níveis de ansiedade aumentaram. Se essa pessoa não aprende a regular a ansiedade, não é de estranhar que, em muitas circunstâncias, esses níveis mais elevados de ansiedade a bloqueiem. Portanto, todos os meus caros amigos e amigas que estão a ouvir isto, se olhando para trás, se apercebem de situações pelas quais se apontam o dedo, pelos quais se recriminam, que as levam a pensar que agora não vão estar à altura de outras situações, tenham isto em consideração. Concentrem-se, se viram que no passado o vosso desempenho foi comprometido por níveis elevados de ansiedade, olhem para esse aspecto em concreto e deem muita atenção para trabalhar esse assunto em vós. Aprender a regular a ansiedade é uma coisa fundamental na nossa vida e esta indicação não é dada de forma tão explícita às pessoas e eu aí, se calhar, acredito que por outras razões que não interessam agora para este vídeo. Está bem? Permitam-se focar nesta prioridade. E se quiserem pensar isto numa perspectiva mais positiva, é reaprender, relembrar tranquilidade. Regular a ansiedade é aprender a trazer alguma paz e tranquilidade para este nosso ser, sempre que for necessário, sempre que for preciso, especialmente em situações de desempenho. Nós observamos isso em atletas de alta competição. Nós observamos em todos os contextos de desempenho, de alto desempenho. Esses atletas, essas pessoas, têm os seus próprios procedimentos de regulação da ansiedade. Há pouco tempo vimos o exemplo. O próprio Ronaldo, que tanta gente fala, tem a sua forma de regular a ansiedade antes da marcação de um livre. São seres humanos como nós. Então, por que é que nós não podemos replicar algumas dessas práticas para o nosso dia-a-dia? Venho lembrar-vos esse assunto e também com o objetivo de vos chamar a atenção para este pormenor muito específico. Ok? Peço-vos que, se for esse o caso e se identificarem com esta descrição, que deem atenção a esse aspecto. Está bem? Tudo bom, ou melhor ainda, luz, paz e amor no coração. Grato, grato, grato.